A morte da Marília Mendonça pegou todo mundo de surpresa, e ela deixou literalmente milhões de fãs arrasados quando o avião dela caiu alguns dias atrás. E nas redes sociais, uma das perguntas que eu mais vejo é: por que Deus permite que uma pessoa tão influente e tão boa morra tão jovem? É sobre isso que a gente vai falar hoje num vídeo bem curtinho. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Pedro Branco, sou escritor, espírita, professor e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a morte da Marília Mendonça. Desde que o avião dela caiu, alguns dias atrás, o Brasil inteiro está de luto e a gente vê várias notícias, coberturas a respeito da morte dela, mas uma coisa que eu vejo muito acontecer nas redes sociais são pessoas se perguntando por que Deus permite que uma pessoa que é tão influente sobre outras morra tão cedo, e uma pessoa boa principalmente. Então o primeiro ponto que a gente tem que entender é esse, a respeito da fama, da fortuna, do poder, da influência que as pessoas têm sobre o povo. Nenhuma dessas coisas é nem boa e nem ruim. Quer dizer, a influência que uma pessoa pode ter sobre o povo, sobre uma legião de fãs, por exemplo, ela não é uma coisa boa nem ruim, ela é neutra. O que essa pessoa vai fazer com essa influência, como que ela vai guiar esses fãs com as palavras dela, é que define se essa influência, esse poder, vai ser uma coisa positiva ou negativa. Se vocês pararem para pensar, certamente vão encontrar exemplos de pessoas que utilizaram a influência que elas tinham sobre fãs, sobre seguidores, sobre o povo, de uma maneira positiva e outros que usaram de uma maneira negativa. Não preciso dar exemplos aqui, vocês certamente conseguem pensar em algumas pessoas que fizeram grandes atrocidades com a influência que tinham e outras que fizeram atos muito bons com a influência que tinham sobre as pessoas, né? Então, esse é um ponto muito importante da gente notar. Deus não dá o poder para ninguém como uma bênção ou como um castigo. Ele dá como um instrumento de trabalho, ou às vezes um instrumento de prova, de expiação. É o que a gente faz com esse poder que vai definir os rumos que a gente toma na nossa vida. No caso da Marília Mendonça, ela escreveu várias músicas que inspiravam pessoas, que ajudavam pessoas a sair de situações ruins. Ela tinha discursos que eram muito incentivadores, muito estimulantes. Então, eu acredito que a Marília ela tenha usado bem o poder dela. E com certeza os fãs dela vão concordar também. Ela era uma pessoa boa, preocupada com as pessoas que a seguiam. Ela tinha um carisma que ajudava as pessoas a superar problemas que às vezes outras instituições não conseguiam ajudar. Então, sim, a influência que ela tinha sobre o povo era essencialmente muito boa. Então ela conseguiu fazer um bom uso desse instrumento que Deus deu para ela. Mas esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem que analisar é o nosso plano reencarnatório. Vamos lembrar que Deus não faz nada por acaso. Nem a nossa vinda para a Terra é por acaso. E principalmente, a nossa vinda aqui para a Terra não é para descansar, não é para a gente brincar. Claro que a gente pode descansar e pode brincar, mas essencialmente, nossa vida na Terra serve para o trabalho, para a expiação, para o nosso progresso moral. Tudo que a gente faz aqui tem como objetivo tornar a gente melhor. A gente tem que sair da nossa vida melhor do que quando a gente entrou. Então, quando a gente vem para a Terra, o nosso plano reencarnatório tem vários objetivos a serem cumpridos. E esses objetivos estão ligados àquilo que a gente ainda tem que melhorar na nossa personalidade. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa sem paciência, se eu sou uma pessoa explosiva, no meu plano reencarnatório vão ter vários objetivos relacionados a cultivar a paciência, a ser mais calmo, a ser mais tranquilo, a resolver as coisas de uma maneira menos violenta. O nosso plano reencarnatório, ele é um conjunto de objetivos, de missões, de tarefas que a gente precisa cumprir aqui. Deus, que é sempre justo, não vai nos dar nem mais e nem menos do que o necessário para a gente cumprir essas tarefas. Então, se a gente nasce em determinadas circunstâncias, como a Marília Mendonça, por exemplo, que nasceu com habilidades musicais, que conquistou a fama, que conquistou influência e poder, a gente vai usar essas coisas como instrumentos para cumprir as tarefas que a gente tem no nosso plano reencarnatório. O que se liga ao nosso primeiro ponto. Porque essa influência, o poder, a fama e a fortuna são coisas neutras, e a gente que faz ser positivo ou negativo, o que é fazer algo ser positivo ou negativo? É utilizar bem esses instrumentos para cumprir as tarefas que a gente tem no nosso plano reencarnatório. Quando nós cumprimos nosso plano reencarnatório, quer dizer, quando a gente já pagou todos os nossos débitos, a gente já cumpriu as missões, a gente já aprendeu coisas novas que vão nos deixar melhores do que quando a gente chegou na Terra, finalmente a gente tem a permissão de voltar para casa. É como se a nossa vida encarnada fosse um dia de trabalho. A gente vem, trabalha,
cumpre as coisas que tem que cumprir e depois volta para casa para descansar. Só que no caso da reencarnação, a nossa casa, o nosso descanso é lá em cima. Nossa casa, o nosso descanso é a vida espiritual, é o plano do espírito. No caso da Marília, a gente tem que considerar então que ela finalmente cumpriu, e muito cedo, as tarefas que ela tinha que cumprir. Ela deixou um legado muito legal em arte, em música, ela ajudou muitas pessoas a superar problemas, ela incentivou pessoas a se tornar melhores, ela influenciou positivamente o Brasil com a música dela. Claro que a gente não tem como saber detalhes do plano reencarnatório dela, porque isso é algo pessoal, e Deus jamais revelaria o plano reencarnatório de uma pessoa para outras. Isso é uma coisa extremamente pessoal. Então a gente tem que confiar que com os instrumentos que Deus deu para ela, ela conseguiu cumprir todas as tarefas que ela tinha para cumprir, e agora Deus permite que ela volte para casa para descansar de todas as atribulações que a vida material tem. Agora, o terceiro ponto diz respeito a nós. O que a gente faz depois que a gente perde um ídolo, uma pessoa que a gente admirava muito? No caso da Marília, ela tinha literalmente milhões de seguidores, então ela deixa milhões de pessoas tristes no Brasil. O que essas milhões de pessoas devem fazer? Em primeiro lugar, respeitar e honrar o legado dela. Vamos lembrar que, com a música, com a arte, falando em público, a Marília sempre visava o bem dos fãs dela. Então, vamos fazer todo o possível para honrar esse legado que ela deixa, viver feliz, utilizar a arte que ela deixou pra gente como um incentivo para nos tornar pessoas melhores. E se a gente quiser ajudar ela nessa nova etapa da vida, é sempre bom lembrar que a oração tem um efeito que cruza as esferas da matéria e do espírito. Então, os bons sentimentos que a gente emanar para ela vai sentir do outro lado. Sentimentos esses que podem ser de gratidão, de respeito, de carinho. A gente pode até não conhecer a arte dela, mas a gente pode desejar o bem dela nessa nova etapa da vida. Então, independente do nível de afinidade que tu tinha com a Marília, se tu quiser honrar esse legado dela, se tu quiser ajudar ela nessa nova etapa da vida, tu pode simplesmente emanar esses bons pensamentos, orar, separar alguns segundinhos, alguns minutos do teu dia e fazer uma oração, pensando com carinho nela, desejando o bem dela. Isso pode ajudar não só a Marília, mas outros desencarnados que pode ser que tenham dificuldades nessa transição de uma etapa para outra da vida. Alguns desencarnes realmente chocam a gente. Mais cedo nesse ano, a gente também teve a morte do nosso querido Paulo Gustavo, e eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu vou deixar ele linkado aqui para vocês assistirem, caso queiram ver. E como eu falei naquele vídeo, nesses casos, quando a gente fica aqui na Terra e perde um ídolo nosso, é importante que a gente use o tempo que a gente ainda tem e a inspiração que essa pessoa nos deixa para cumprir a nossa própria agenda do plano reencarnatório. Nós também temos missões e elas não são menos importantes do que as deles. Influência, fama não dita que uma pessoa é mais importante que outra. Então a gente tem que ter cuidado com o nosso plano reencarnatório, com as tarefas que a gente tem que cumprir, com as missões que a gente precisa cumprir e usar todo esse legado que esses artistas nos deixam para ser feliz. O segredo para nós que ficamos na Terra e observamos de fora toda essa experiência é manter a paz, o equilíbrio, a calma e lembrar que os nossos ídolos, eles querem essencialmente que nós sejamos felizes. A Marília tá num lugar melhor agora e ela quer que a gente seja feliz. Então vamos usar a arte dela, vamos usar o legado que ela nos deixou para seguir a nossa vida, cuidar do nosso próprio plano reencarnatório, cuidar das nossas falhas de caráter e cumprir as tarefas que a gente tem para cumprir aqui na Terra. Em essência, vamos ser felizes. Com saudade, mas felizes. Tomem sempre cuidado com vídeos sensacionalistas a respeito da Marília, vídeos que tentam desvendar mistérios por trás do desencarne dela, que tentam falar sobre profecias, premonições. A espiritualidade ela trabalha de uma maneira muito sóbria e de uma maneira muito responsável para deixar que informações tão pessoais vazem dessa maneira. A espiritualidade não brinca, e a mediunidade é uma coisa muito séria. Então, tomem muito cuidado com pessoas que dizem ter cartas psicografadas, mensagens da Marília, informações da espiritualidade. Com certeza esses vídeos não são reais. Vamos cuidar da nossa espiritualidade e da nossa compreensão da espiritualidade sempre com muita responsabilidade, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido esclarecedor e principalmente consolador. Eu vou deixar outros relacionados aqui, caso vocês queiram assistir também. E se quiserem conversar um pouco mais, podem me procurar nas minhas redes sociais, que a gente conversa bastante a respeito disso, ou de outros assuntos que vocês também tenham curiosidade. Não se esqueça de curtir o vídeo se vocês gostarem, se inscrever no canal e mandar para os amigos que também tenham curiosidade a respeito disso. Obrigado e que os bons espíritos acompanhem vocês sempre.